Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Tem tecnologia, tem empreendedorismo, tem mulheres. E hoje teremos uma convidada realmente fantástica. Ela é vereadora de São Caetano do Sul, autora do Código Municipal de Defesa da Mulher e do Código de Defesa do Empreendedor. Atualmente, também exerce a função de vice-presidente na Comissão de Justiça e Redação, é mãe da Lorena e hoje está aqui conosco no Tem Podcast. Ela é Thay Spinello. Oi, Thay. Tudo bom, Silvia? Muito obrigada por me receber aqui no Tem Podcast. Eu confesso que a hora que eu vi que você estava fazendo um podcast, já coçou a mão para vir participar. Sempre uma honra estar com você, ainda mais nesse fomento também em mulheres empreendedoras, nessa nova iniciativa sua, nesse novo canal. Bom, Thay, muito bom ter você aqui. E eu queria que você contasse aqui para nós como foi essa sua entrada no mundo político. Eu sei um pouquinho da sua história, eu acompanhei um pouquinho lá o início, mas como foi, assim, falar, ok, a Thay está aqui na política, como foi todo esse processo? Conta aqui para os nossos ouvintes. Conto sim, até porque foi uma eleição diferenciada, foi uma forma de entrada na política inesperada, eu acho que essa é a palavra. Nós nos conhecemos, né, no processo seletivo do Partido Novo, que é o partido ao qual eu represento, e fui eleita pelo Partido Novo também, vereadora de São Caetano do Sul, e nós nos conhecemos naquele início, onde estava ocorrendo as primeiras etapas do processo seletivo, e eu não tinha pretensão de me tornar uma política eleita, né? Até porque eu trabalhei por muitos anos na iniciativa privada e na verdade, entrei mais para ajudar o partido, o núcleo de São Caetano, naquele primeiro momento. E o curioso, Silvia, é que eu fiz uma campanha. No começo eu estava assessorando o candidato à majoritária, né? Que o partido que tinha passado no processo seletivo. E a gente sabe que quando se monta a chapa, é necessário ter mulheres na chapa, né? Para também ter homem. Então existe essa cota. E eu acabei entrando para cumprir essa cota, certo? E eu jamais imaginei que eu ganharia umas eleições. Imagina que eu fiz uma vaquinha, arrecadei numa vaquinha virtual R$9.000, que é uma quantidade muito pequena para eleição municipal de vereador, principalmente São Caetano, onde a média de gastos numa campanha é muito, muito maior. E eu fiz ali uma campanha em um período até de menor do que o prazo mesmo. A gente estava naquele período de pandemia em 2020, então tive menos dias por todas as condições que a pandemia impôs, né? Eu lembro que foi um período até que foi adiado, e eu fiz em 20 dias, 30 dias no máximo. Então eu me organizei, eu estava trabalhando como autônoma, me organizei. Então, eu ia mais aos finais de semana e alguns períodos durante a semana. Acabei não pedindo, olha que curioso, eu não pedi votos à época, nas eleições de 2020, para os meus familiares. E pedi, assim, para pouquíssimos amigos me apoiarem. Por quê? Porque eu não acreditava. Assim, historicamente, quem ganha uma eleição assim, né? Chegando do nada, sem ser tão conhecida na cidade também, porque como eu trabalhei muito tempo na iniciativa privada e nos últimos anos tinha trabalhado na cidade vizinha, que era São Bernardo, numa multinacional lá. Então, eu falei, as chances são muito pequenas, né? Então, eu quero fazer a diferença, que também é um dos valores e princípios do partido que eu represento. É tentar fazer a diferença, pessoas comuns tentando fazer a diferença. E, gente, eu acordei eleita. Olha que incrível. Eu acordei eleita. Eu pedi pouquíssimos votos. Eu ia às ruas para tentar alavancar alavancar a campanha do candidato à majoritária da chapa. E só. Para mim mesmo, para minha campanha, eu empenhei pouco tempo e pedi poucos votos. Mas as pautas que eu estava trabalhando eram boas, porque eram pautas
baseadas no empreendedorismo, no fomento ao empreendedorismo. Então, cada vez que eu ia pra rua conversar com um munícipe da cidade, eu sempre falava dos desejos que eu tinha, das boas práticas que eu aprendi na iniciativa privada, que eu gostaria que fossem implementadas no cenário público, né, como um todo. E eu acho que foi isso, assim, que foi criando uma conexão entre alguns munícipes e eu. E aí acabou gerando o voto enfim, ganhei as eleições na urna, né? Mas eu acordei eleita mesmo. Ela fala isso, mas eu lembro dela na campanha, ela trabalhando igual uma doida no semáforo de São Caetano. Sim. Então, assim, gente, quem vê pensa, fala assim, não fiz nada. Não, ela trabalhou muito para chegar até lá. E quando a gente fala de mulheres na política, um dos episódios aqui do Tem Podcast, a gente comentou que para conseguir algumas mudanças necessárias, para a gente conseguir uma maior representatividade da mulher em todos os segmentos, na liderança, na política, no empreendedorismo e tantas outras coisas, a gente precisa de mais mulheres na política. E você comentou aqui que você não esperava a Thay, não esperava como mulher ganhar, e muitas vezes entrou lá apenas pela cota, né? A gente fala aí dos 30%, então para ter 10 candidatos a gente precisa de 3 mulheres, né? Se candidatando. Mas hoje a Thay não está lá pela cota, ela está lá pelo trabalho dela. Sim. Conta para nós esse trabalho agora da Thay, vereadora, fazendo tantas coisas incríveis que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Como tem sido essa experiência? Como tem sido divulgar esse teu trabalho? Como tem sido inspirar mais mulheres para entrar na política? Porque a gente só vai mudar algumas leis, a gente só vai poder mostrar a importância dessas leis se a gente tiver mulheres nos representando para buscar isso. Como tem sido esse trabalho? Então, Silvia, só vou pontuar aqui a questão do farol, porque é bem curioso. Como eu trabalhei muito tempo na cidade vizinha e optei por não pedir voto pra família, enfim, para não me envolver, né, na política em si, eu falei, bom, eu tenho que ir para algum lugar pedir voto, né? Então eu ia para os faróis da cidade. Então eu parava num farol, distribuía os panfletinhos que eu tinha impresso, enfim. E é ali que acontecia todo o bate-papo, a conexão, mas era de farol em farol mesmo, era gastando saliva, sola de sapato, suando no sol. Então foi mais isso, essa história do farol. Mas sim, e foi muito todos trabalho. Nós trabalhamos bastante. Então, depois de eleita, eu falei, bom, eu vou continuar na linha da campanha, né? Eu venho da iniciativa privada, é o que eu sei fazer, então eu vou tentar trabalhar isso dentro da iniciativa pública. Então eu optei por pegar pautas que remetessem ao empreendedorismo e, óbvio, ao direito das mulheres. Porque eu acho que a gente tem aí que lutar também por uma... Eu não falo que as mulheres têm que ter mais direito que os homens, mas eu acho que tem que ter direitos iguais no cenário de hoje em dia, né? Pelo menos no mercado de trabalho, enfim. E perante a lei, né? Então, eu optei por trabalhar num Código de Defesa municipal, onde a gente tem várias leis, e essas leis, elas estavam espalhadas pelo município, eu digo, na linha do tempo do município, né? E sintetizar elas, sistematizar elas em um único instrumento jurídico para facilitar o acesso à informação às mulheres de todos os seus direitos, para elas terem isso de uma maneira mais prática e conseguirem também passar para outras mulheres de uma maneira muito mais fácil todas as leis que elas tinham direito, né? Leis vigentes. E foi um trabalho muito interessante. A gente, em bate-papos, depois em roda com várias mulheres, muitas delas não sabiam de várias leis, sabe? Principalmente as mais antigas, enfim. E foi muito interessante. Então, a gente vem trabalhando no Código de Defesa Municipal da Mulher, no município de São Caetano. A gente vem trabalhando para que chegue a informação e chegue o código na mão do máximo de mulheres possíveis dentro do município. A gente também, o mandato também trabalhou a parte do Código de Defesa do Empreendedor, que vai na mesma linha, mas
para facilitar, assim, para os empreendedores também terem acesso a todos os seus direitos e saberem, muitas vezes, a pessoa ela tem vontade de empreender, mas ela não sabe nem como seguir e o que ela está assegurada por lei, né? Ela não sabe os direitos que ela tem. Então, a gente trabalhou nesse Código de Defesa do Empreendedor. E uma coisa bem bacana que eu vou citar aqui, que a gente fez também, infelizmente, ainda não chegou no plenário, mas estamos trabalhando para chegar e ser votado. O município de São Caetano, ele tem uma média, ele é um município pequeno, né? Embora tenha um dos maiores IDHs aí do país, e seja um município riquíssimo. Ele é um município pequeno e a gente tem uma média ali de 6 mil leis atualmente vigentes. E são leis desde 1949, se não me engano, 47, 49, se não me engano. E a gente resolveu propor um revogaço. Então, são leis vigentes, mas que perderam o seu objeto, que não tem mais sentido existirem, né? E que acabam burocratizando a vida do munícipe, a vida de um comerciante, a vida de um jovem que realmente está começando a empreender, ou de qualquer outra pessoa que esteja realmente querendo empreender. E aí eu falei, não, vamos olhar uma por uma, analisar uma por uma. Então, coloquei o gabinete logo no primeiro ano, em 2021. Primeiro ano do mandato, vamos focar nisso daqui. E a gente conseguiu propor a revogação em 2 pacotes de mais de 1.000 leis. Então, eu acredito que a Casa, eu espero, estou trabalhando para que a Casa Legislativa apoie essa iniciativa e a gente tenha votos favoráveis nas comissões no plenário. Mas, assim, porque foi um trabalho de formiguinha, foi um trabalho árduo. E aí você vai falar assim, nossa, mas tanta coisa para fazer. Gente, isso é super necessário. Isso é super necessário. A parte de desburocratizar é super necessária, porque você acaba facilitando todos os outros processos, futuros principalmente, né? E modernizando algo que, a gente tem que atualizar sempre. A gente não pode ficar vivendo de leis vigentes que não tem sentido nenhum mais de existir e que podem até ser usadas em algum momento contra, enfim. E então, esse trabalho eu tenho gostado bastante também de falar sobre, de expor. Porque antes eu olhava e falava assim, é uma parte mais de processo que eu vou mexer aqui. Mas eu vejo que, se for aprovado, vai ter um resultado muito grande para o município, para os munícipes, vai chegar na ponta, sabe? Um impacto positivo muito bom. E às vezes é um trabalho, né, que quando a gente fala de política, que a gente quer algumas soluções que apareçam na foto. Né? Você está falando de analisar leis que muitas vezes ninguém sabe o que está acontecendo nos bastidores. Sim. E no final tá realmente movimentando todo o cenário político da cidade. Sim. Falando especificamente aqui de São Caetano, da onde eu moro, justamente para facilitar quem está morando, quem é o cara na ponta que fala, ok, não sabia que tinha tanta lei que estava acabando me prejudicando. Sim. Né? E ninguém fez nada por isso. E você, como sendo apoiadora do empreendedorismo, né, incentiva aí toda a parte também de tecnologia e inovação. Sim. E quando a gente fala, tem podcast, está falando de tecnologia, está falando de empreendedorismo, está falando de mulher, nós estamos falando aqui com os 3 temas com a Thay. Como você vê a cidade, o Estado, apoiando, né, o empreendedorismo com essas 2 palavras, tecnologia, que não podemos falar nada hoje sem tecnologia, e inovação, para quem está pensando em empreender, quem está pensando em falar, ok, eu vou mudar, não quero mais ficar na cidade que eu estou. Que cidade eu poderia ir? São Caetano é uma opção. Então, fala um pouquinho sobre como a gente pode ajudar o empreendedor nesses 2 pontos. Bacana. Esse é um ponto que o mandato também trabalha, né? A gente tem, inclusive, estamos buscando até um recurso, uma emenda parlamentar junto a deputados federais e estaduais agora, exatamente para tentar aplicar nessa área, que é junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Tecnologia. Isso é legal também falar. Eu consegui, para a cidade de São Caetano, Silvia, quase 2 milhões, acho que até passou 2 milhões já em emendas parlamentares junto a deputados federais e estaduais. Ou seja, gente, uma emenda parlamentar é um recurso,
tá? Que o governo disponibiliza tanto para os deputados federais e estaduais para eles aplicarem em projetos ou destinarem para secretarias, enfim, recursos para fazer alguma coisa dentro do município que eles encaminharem, tá? E o legal é porque isso é um dinheiro de imposto, né? Então, quando um vereador vai buscar uma emenda parlamentar junto com um deputado federal, um deputado estadual, na verdade, a gente está trazendo o imposto, né? O dinheiro de volta. Retornando para o município, para ser aplicado em saúde, segurança, educação, ou que nem agora nessa nova tentativa nossa de colocar junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, é uma iniciativa muito legal que os vereadores também tentem buscar. E aí o nosso mandato conseguiu bastante, né? Quase 2 milhões, é um valor expressivo. Isso focado para tecnologia e inovação? Não, isso focado para saúde, para segurança, e agora a gente está tentando mais verba para tecnologia e inovação, né? E desenvolvimento econômico. A gente está tentando enquadrar um projeto que a princípio seria um polo tecnológico, né? Uma incubadora de startups, enfim, para a gente tentar alavancar, porque geralmente muitos dos deputados eles fazem por meio de um processo seletivo entre projetos, né? Então você coloca ali, tem a parte que faz para custeio, mas tem a parte que faz para projeto também, então tem que desenhar alguma coisinha ali que vai se concretizar, né? E quando a gente pensa como uma pessoa, como um CPF, muitas vezes a gente não tem ideia de tudo que está acontecendo nos bastidores, né? E na prefeitura, né, não é diferente. A gente às vezes pensa no governo federal, governo estadual, mas esquece de olhar dentro da sua própria cidade. Como eu, como morador de São Caetano, posso acompanhar isso? Onde eu posso buscar essa informação? Eu sei que você é muito aberta, você visita lugares, você tem reuniões com moradores, você gosta de estar esse contato, mas ok, eu não tenho contato, não votei na TAI, quero falar com outro vereador, não consigo, mas eu quero saber o que São Caetano está fazendo para melhoria das pessoas. Onde eu posso ir atrás dessa informação? Legal essa pergunta, Silvia, e eu vou responder essa e depois eu vou voltar na anterior que eu achei que ficou um pouquinho incompleta. Bom, São Caetano acaba investindo bastante em publicidade exatamente com a intenção de informar os moradores, né? Os munícipes. Então, tem o site da prefeitura, tem site na Câmara, tem as redes sociais da prefeitura e da Câmara, tem dos vereadores, tá no Google os telefones públicos, a gente tem todos os canais das secretarias. A gente fala que São Caetano é uma cidade, e eu descobri isso depois que eu entrei para a política, muito acessível, assim, quero falar com a ouvidoria, quero falar com a secretaria, quero falar com o vereador, então você acaba tendo acesso. Eu, em particular, a gente tem um número que é do gabinete, mas o meu número particular, pessoal, que eu uso até hoje, eu coloquei nos folderzinhos que eu distribuí na própria campanha lá em 2020 e não mudei o número até hoje. Então, o pessoal que pegou o meu folheto, eles acabam mandando até no meu pessoal e eu super respondo, tá tudo certo. Eu acho que tem que ter esse contato mesmo próximo, né? E os gabinetes são sempre abertos, né? Então, chegou na Câmara Municipal, que fica na Avenida Goiás, número 600, e vai pedir para falar com o vereador, com certeza, se o vereador não estiver ali na hora, tem assessoria, ele vai encaminhar, o assessor vai encaminhar da melhor maneira possível, ou reagendar com o vereador, ou muitas vezes o vereador tá lá. Então, a gente fala que a gente até separa dias, assim, para atendimento, né? Então, X dias da semana, eu tô ali no gabinete o dia inteiro, que é para os atendimentos mesmo marcados. Os outros dias a gente passa esporádico quando a gente vê que alguém tá indo. Portas abertas. Portas abertas e esse contato com a população. Eu rodo bastante a cidade. Eu acabo não publicando isso muito nas redes sociais, eu acho que fica até muito cansativo. Mas a gente quase que diariamente aí tá em visita, vai num café, visita a obra, visita a secretaria e aí vai indo. Você queria complementar das emendas? Das emendas, não. Da parte de como fomentar essa parte de tecnologia, né, na cidade. Eu acho que a gente tem que incentivar políticas públicas que fomentem essa parte de tecnologia, principalmente com parcerias público-privadas, né? A gente tem que tentar criar iniciativas que atraiam empresas para a implementação do 5G. A gente tem que,
enfim, São Caetano já tem você conhece São Caetano já tem uma estrutura diferenciada, então ela já tem um suporte. O que a gente tenta trabalhar um pouco é trazer novas empresas do ramo da tecnologia, porque São Caetano tem um problema também de espaço, né? Espaço físico, tá, gente? E aí, o que seria mais o ideal? Então, empresas de tecnologia que tenham uma boa receita, né? Um bom faturamento e que ocupem pouco espaço. Então, salas comerciais, que isso São Caetano também tem bastante ali nos prédios comerciais, principalmente ali no espaço cerâmica, enfim. Então, é o que a gente tenta atrair também para São Caetano. E quando você fala de empreendedorismo e mulheres, eu não queria deixar de comentar aqui no nosso podcast que você teve papel-chave nessa luta dos direitos das mulheres na Câmara. E eu queria que você falasse desse Código Municipal de Defesa da Mulher, porque é uma conquista, né? Não uma conquista da TAI, mas uma conquista de nós mulheres, e a importância desse código, o que realmente isso significa na prática. Tá, na prática, assim, o código é um ganho para a cidade. Foi o primeiro código aprovado na Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Para você ter uma noção, a hora que a gente foi estruturar ele, faltou dentro do softwarezinho lá da Câmara, onde a gente tem que redigir os projetos, faltou espaço, a gente precisou pedir para ampliarem, né, o número de caracteres, enfim, e muito. Então, a gente tem um código bem completo, com realmente todas as leis relacionadas a mulheres. E a gente tem tudo dividido por temática, sabe? Então, sobre as campanhas, sobre os dias, sobre o direito na saúde, sobre a parte psicológica, sobre a parte criminal também. Então, o código, ele tá bem divididinho, tá super fácil de entender. E a gente tá tentando... A gente deixou acessível nas nossas redes sociais, num link. E a gente tá mandando em PDF para as pessoas que pedem também. E a intenção depois é tentar trabalhar junto com a Câmara para a Câmara ter um aplicativo que disponibilize. Isso a gente vem conversando com a presidência da Câmara desde o começo do mandato também. Para que as pessoas acessem e tenham isso no celular, né? Um aplicativo ali com um código, não só esse, como os outros códigos que forem sendo aprovados na Câmara, na palma da mão, que hoje em dia o que a gente tem na palma da mão é o celular, né? E que seja muito mais fácil dela. Eu quero saber se eu tenho direito a isso. Coloca lá 1, 2, 3 palavras-chave e já te dá a lei ali na mão. Agora, é um ganho histórico para as mulheres em São Caetano do Sul. Porque você sabe de todos os seus direitos hoje? Não. Que você tem como mulher? Não. Como mulher munícipe da cidade? Então, eu também não sabia. Né? Então, a gente aprende que a gente tem mais direitos do que a gente acha. Entendeu? E isso tá ali, tá fácil. Então, o código ele veio para facilitar nosso acesso à informação e garantir todos os nossos direitos. Um ganho espetacular. E quando você faz um levantamento aí da Câmara, hoje as mulheres representam apenas 16%, em média, dos vereadores eleitos no país. Eu queria que você comentasse essa importância dessa representatividade e, às vezes, a gente fala, nossa, eu sou minoria em tecnologia e não vou me candidatar a um cargo. Eu sou minoria em liderança e não vou me candidatar a uma vaga. Quando você analisa que você é minoria mulher na política, o que você pode falar para essas mulheres que muitas vezes pensam, eu não vou me candidatar, eu não vou entrar para a política, isso não é para mim? Tem uma frase que eu falo que eu gosto de onde as coisas impossíveis são disputadas porque tem menos concorrência, né? Você já ouviu? Não sei se a frase é bem essa, mas é nessa linha. E eu acho que, gente, a mulher ela tem ela tem um olhar diferenciado. A mulher ela tem ela tem um olhar para os detalhes, para preocupação, né? Afinal, nós somos mães, né? Então, a gente tem todo um cuidado. E eu entrei, por isso, eu falei, que cidade que eu quero para minha filha, né? Ela sendo mulher. Então, eu tenho que ir lá e tenho que tentar fazer alguma coisa. Agora que eu estou eleita, eu vou trabalhar
para tentar ser um exemplo, tanto na parte de empreendedorismo, quanto na parte de mostrar para as mulheres que sim, mulheres na política dão certo. Mulheres na política, elas conseguem ter diálogo com homens na política. E eu acho que o método de política que eu construí, que é a forma da boa política, no bom diálogo, da construção de pontes, ele eu acredito que seja exemplo, sim. Até pelos retornos que eu recebo por WhatsApp, em ligações, na rua com os munícipes, eu consigo conversar com todos os outros vereadores, com todos os secretários, homens, com a parte do executivo como um todo. Então, a gente consegue, né, todos os demais equipamentos públicos, e eu consigo ter voz, mesmo sendo uma minoria, né? E eu tento ponderar também os pontos, porque se tem uma coisa que a gente sabe, é que a gente não ganha todas as batalhas, né? Nem na política, nem na vida, nem em lugar nenhum, eu acredito. Eu acho que a gente tem que escolher as dedos as batalhas que a gente tem que enfrentar. E eu acredito que as que eu escolhi e os temas que eu escolhi são temas que são vistos e eu consegui apresentá-lo e ter o apoio de todos os outros vereadores. Por exemplo, o Código de Defesa da Mulher foi aprovado por unanimidade na Câmara, em 2 votações. E logo depois já foi sancionado. Por quê? Porque a gente faz uma construção, né, um bom diálogo político e apresenta os pontos positivos daquilo que a gente quer. Então, eu tento mostrar para as mulheres que é possível, sim, inclusive ser respeitada dentro da política, dentro da Câmara, dentro da esfera do Executivo e ter voz. Carambola, gente, agora emocionou, né? Bom, a gente está entrando aqui já na reta final do nosso podcast. Passou muito rápido, gente. Vamos ter que conversar com a vereadora de novo. Vou falar com a assessoria dela aqui. Temos que marcar mais vezes aqui para conversar. Com muito prazer. Eu queria que você deixasse aqui uma indicação de algum livro, de alguma frase, de alguma palavra que inspire a Thay e que possa inspirar quem estiver aqui nos acompanhando. Olha, eu sou fanática por leitura, né? Eu tenho uma coleção de livros, a gente já conversou sobre isso em alguns outros momentos. E recentemente eu li eu reli, eu já tinha lido ele na adolescência, eu reli um livro de um filósofo que eu sou super fã, que esteve em São Caetano recentemente, que é o professor Clóvis de Barros Filho. E eu peguei um livro bem antigo que eu tinha e reli, e eu não lembrava do que se tratava. Olha como a nossa mente é, né? A gente vai sobrepondo. E chama A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. E isso também me deu, recentemente, uma outra viradinha de chave aí, e me fez ampliar o olhar para tentar conectar mais a parte de trabalho, mais a parte de família e mais a parte pessoal também, né? Nosso emocional, nosso jeito de enxergar a vida. E eu acho que essa é uma boa indicação de leitura e nele tem várias frases maravilhosas que eu acho que todo mundo pode levar e acarretar para a vida. Que palavra define a Thay? A Thay, eu acho que tem uma frase que me define. Posso? Pode. Desistir não é uma opção. Eu acho que essa é a frase que mais me define, porque em todos os momentos da vida, tanto profissionais quanto pessoais, eu nunca pensei em desistir. Eu não penso. Tá fora de cogitação. Não existe no nosso vocabulário. Não. É isso aí. Estamos aqui encerrando mais um Tem Podcast. Thay, muito obrigada. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada por trazer pautas tão relevantes. Obrigada por trazer esse tema para o universo feminino, mulheres na política e todo o apoio que você tem dado aí na Prefeitura e na Câmara dos Vereadores de São Caetano. Muito obrigado por ter aceitado o desafio de entrar na política. E eu quero agradecer aqui a Dell Partner Program pelo apoio de sempre aqui no nosso podcast. Foi uma experiência enriquecedora. E, por favor, sinta-se à vontade aqui para compartilhar conosco suas redes e como é que as pessoas podem conversar contigo. Bacana, Silvia. Muito obrigada. Estou honrada em vir participar dessa nova iniciativa sua. Você sabe que eu sou uma apoiadora aí das suas iniciativas, das suas invenções, do seu trabalho. Também sou super fã, tenho seus livros. Estão lá na minha filinha de leitura, que eu tenho vários, tá? Mas estão lá. E é isso. Gente,
As minhas redes sociais são todas as mesmas, tá? Então, Twitter, Facebook, Instagram, são todas @Thay_Spinello, tudo junto. E, bom, Gabinete 11 da Câmara de Vereadores, Avenida Goiás 600, aberto, precisando à disposição. Gente, muito legal, muito obrigado. E não deixe de acompanhar o nosso Tem Podcast em todas as redes sociais, porque essa temporada tá imperdível. E vem muita coisa nova por aí. Então, vejo vocês no próximo episódio.